E aí, turma? Tudo bem com vocês? Hoje esse vídeo vai ser um dos mais estranhos, assim, especialmente pra mim, porque eu tô gravando ele antes de gravar a minha videoaula sobre geometria plana, porque a ideia desse vídeo é fazer formas no GeoGebra, só que eu quero mostrar como fazer elas. E essas formas que eu vou fazer são as formas que eu vou copiar e colar no meu PowerPoint da aula de geometria plana, que vai ser o vídeo que eu vou postar primeiro e depois eu vou postar esse vídeo. Então, por causa da ordem da gravação, não se assuste quando eu falar algumas coisas no futuro, quando na real elas vão estar no passado, ok? Vai dar esse bug temporal por causa disso. Além disso, é o primeiro vídeo que eu tô gravando de noite e eu quero muito saber o que vai acontecer. Então vamos lá. Olhem aqui comigo, o GeoGebra já está aberto aqui. Para o vídeo de geometria, eu tenho anotado aqui as formas que eu vou precisar. Então a gente vai precisar, primeiro, de pontos. Eu vou marcar 2, porque eu sei que por 2 pontos passa uma única reta. Isso é um dos axiomas da geometria plana que eu vou falar, já falei, na aula de geometria plana. Ok, eu sei também que duas retas que se encontram em um ponto são chamadas de retas concorrentes. Vou usar aqui a ferramenta ângulo para mostrar para vocês que duas retas que se encontram, duas retas concorrentes, formam um ângulo entre elas. Aqui no caso, 37,06. E esse ângulo é igual a este ângulo aqui. Opa! E esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, porque eles são ângulos opostos pelo vértice. E como eu falei na aula de geometria plana, ângulos opostos pelo vértice são sempre iguais. Além disso, a gente tem que o ângulo sobre uma reta, vou esconder essa outra reta aqui, o ângulo sobre uma reta é sempre 180 graus. Então, se a gente pega esse ângulo aqui, pode ser embaixo também, né? A soma desse com esse tem que dar 360, que é uma volta inteira. Esse ângulo aqui é 180 graus. Vamos lá, vou tirar uns prints aqui. Tá? Eu vou usar aqui também a reta paralela. Tem a ferramenta de reta paralela no GeoGebra para falar de outro axioma da geometria plana, que diz que, dada uma reta e um ponto fora dela, existe uma única reta paralela a essa reta, passando por esse ponto. Então, tá aqui ela, o GeoGebra, pra gente. Além disso, eu também quero usar retas perpendiculares. Então, eu vou usar aqui a ferramenta de reta perpendicular e vou fazer aqui a reta perpendicular a essa, passando pelo ponto A. Vou esconder esse ângulo. Vou esconder aquela reta de baixo? Não precisa. Marcar um ponto aqui para pegar, então, esse ângulo aqui, BAF, que é 90 graus. Certo? O ângulo reto, a gente chama, né? Ângulo 90 graus é o ângulo reto, o ângulo de 180 graus é o ângulo raso. Beleza? De retas, acho que é isto que eu vou precisar. Vou esconder tudo, porque agora eu quero fazer formas. Vamos lá, a primeira forma que a gente tem é o triângulo. O triângulo, fiz aqui um triângulo qualquer. Vou mostrar aqui, ó, quando eu tenho um polígono, né, que eu fiz com a ferramenta polígono, se eu uso a ferramenta ângulo, eu clico ali dentro e ele me dá todos os nossos ângulos. Aqui, ó, eu tenho um triângulo acutângulo. Ok? Um triângulo acutângulo. Porque todos os ângulos são menores do que 90 graus. A soma dos ângulos do triângulo tem que dar 180. Aqui os números estão fracionados, mas não tem problema. Vou fazer a reta perpendicular. Aliás, primeiro eu vou fazer aqui, porque eu já fiz isso, eu sei que eu preciso. Fazer a reta perpendicular à base desse triângulo, que passa pelo outro vértice.
Vou pegar a intersecção entre essas retas aqui. E esse segmento, posso esconder elas agora. Esse segmento JG é a altura do triângulo. O que é a altura? É o segmento que passa pelo vértice oposto e é perpendicular à base do nosso triângulo. Prestem atenção só que no triângulo obtusângulo, quando eu arrasto aqui para o lado, por exemplo, olha só, no triângulo obtusângulo, a minha altura está fora do triângulo. Aqui o ângulo também girou, eu quero pegar o ângulo certinho ali. Esse ângulo aqui. Opa. Volta tudo, eu vou fazer o obtusângulo para o outro lado. E eu sei que quando eu arrasto aqui, eu tenho um triângulo obtusângulo. E ó, o meu ângulo aqui se mantém 90 graus, mas a altura agora está fora do triângulo, né? Triângulo obtusângulo, que tem o ângulo maior do que 90 graus. Além disso, eu vou precisar de um triângulo retângulo. Vou só botar aqui de volta. Preciso de um triângulo retângulo. E eu vou fazer um ângulo de 90 graus. Tem aqui a opção, ó, ângulo com amplitude fixa. Eu preciso de um ângulo de 90 graus para fazer um triângulo retângulo. Vou colocar aqui 90 graus no sentido anti-horário. E era para ele ter marcado... Ah, tá aqui, ó. Tem outro ponto que fecha esse ângulo de 90 graus. Então agora eu garanto que o triângulo que passa por esses três caras é um triângulo retângulo, que tem um ângulo igual a 90 graus. Opa, marquei um ponto ali sem querer. Mas tudo bem. Tá tudo tranquilo aqui. Então, triângulo acutângulo, obtusângulo e retângulo. Agora eu preciso de um triângulo escaleno, com três lados diferentes. E agora a coisa começa a ficar um pouco mais interessante. Como que eu faço para fazer um triângulo isósceles? Um triângulo que tem os dois lados iguais. Para fazer um triângulo isósceles, que eu sei que eu vou precisar também, olha só que jogada interessante que a gente vai fazer. Eu vou primeiro fazer um segmento que é a base do meu triângulo, tá? Vou empurrar ele um pouco mais para baixo para ficar parecendo legal. Agora eu vou pegar um círculo e vou fazer ele aqui, com um raio que tanto faz. Tá aqui. Vou esconder esse ponto S, porque ele não importa, eu só preciso desse círculo aqui. Agora, para garantir que o meu triângulo é isósceles, eu vou usar a ferramenta compasso. Olha só como ela funciona. Tu pega, aqui no caso eu estou copiando um círculo. Então eu vou pegar uma distância de P até a borda, e ele copiou esse círculo, ó. Copiou esse círculo, e agora eu posso colocar ele em qualquer lugar. Vou colocar ele com centro aqui em Q, porque agora eu garanto que quando eu pego essa intersecção aqui em cima, poderia pegar essa intersecção aqui embaixo também, sem problema. Eu garanto que essa distância PT é igual à distância QT. Se eu tenho duas distâncias iguais, quer dizer que o meu triângulo é isósceles. Ó, aqui embaixo está mostrando 2,66, 2,66. Vou esconder as marcações ali, os círculos, e vou completar o meu polígono, o meu triângulo isósceles. Uma coisa do triângulo isósceles é que os dois ângulos da base são iguais, né? Aqui, ó, 53 e 53. 53,1, né? Dei uma arredondada. No caso, esse triângulo aqui, ele é acutângulo, certo? Todos os ângulos são menores que 90 graus. Mas eu posso ter triângulo isósceles obtusângulo, como por exemplo esse aqui, ó, grandão, ângulo 125 aqui. E eu posso ter retângulo também. Eu não sei se eu vou conseguir dar exatamente no 90, mas ele pode ser retângulo também, beleza? O que mais que eu vou precisar? Eu vou precisar do triângulo equilátero. O triângulo equilátero, para fazer, eu vou usar um processo parecido, só que agora eu preciso que os meus três ângulos, meus três lados e os meus três ângulos também, sejam iguais. Então eu vou fazer um segmento aqui qualquer e vou fazer um círculo que tem esse raio. O raio é igual ao lado que eu comecei. Faço a mesma coisa no outro círculo e agora eu garanto que essas três distâncias vão ser iguais. Por isso, então, esse triângulo aqui, WUV, é um triângulo equilátero. A gente falou no vídeo da geometria plana que
no triângulo equilátero, todos os ângulos são iguais a 60 graus. Da hora, né? Tá aqui, então, o nosso triângulo equilátero. Uma ferramenta que o GeoGebra oferece sobre o triângulo equilátero é a ferramenta aqui, ó, polígono regular. Polígono regular é aquele que tem todos os lados e todos os ângulos iguais. Vamos ver o que acontece quando eu uso ela. Me dá, marquei 2 pontos, que é um lado, e daí pergunta quantos vértices eu quero que tenha. Como eu quero que tenha 3, eu quero que seja um triângulo, né? Eu dou Enter e já montou ali o nosso triângulo equilátero. Vamos confirmar que ele é equilátero? Ó, todos os ângulos iguais a 60. Maravilha. Tá, o que mais que eu vou precisar para o meu vídeo? Vamos falar de hexágono também. Para fazer o hexágono regular, eu vou usar a ferramenta polígono regular. Marquei aqui, hexágono tem 6 vértices. Tá aqui um hexágono, então. Como ele é regular e os hexágonos que a gente precisa saber são todos regulares, eu vou só marcar os ângulos ali dentro para mostrar que é 120. Uma coisa muito interessante sobre o hexágono, e por isso que eu falo dele imediatamente depois do triângulo equilátero, é que se eu divido ele nas diagonais, assim, ó, aqui, aqui e aqui, eu tenho 6 triângulos equiláteros aqui. Conseguindo enxergar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como se fosse uma pizza, praticamente. Só que não é redonda, é hexagonal. Eu tenho 6 triângulos equiláteros. Então, para calcular a área do hexágono, a gente vai fazer 6 vezes a área do triângulo equilátero. Beleza? Agora eu sei que eu também vou precisar de todos os quadriláteros. Então, eu vou precisar de um paralelogramo. O que é o paralelogramo? Eu tenho lados que são paralelos entre si. Então, marquei um segmento, vou pegar a reta paralela a esse segmento aqui em qualquer lugar. Esse ponto é o próximo segmento do meu paralelogramo e eu vou pegar o segmento paralelo a esse aqui, ok? Paralelogramo, então, é a forma geométrica, o quadrilátero, que tem lados paralelos 2 a 2. Vou esconder aqui para ficar bonitinho na hora de tirar o print. Esse aqui, então, é o nosso paralelogramo. Eu tenho que esconder mais. Aí, agora sim. Se eu arrasto esse cara aqui, ó, como ele se mantém paralelo pelo jeito que eu construí. Tudo isso aqui são paralelogramos, certo? Ok, eu também preciso do losango. O losango é a forma que tem na bandeira do Brasil, né? E ele tem todos os lados iguais entre si. Então, ele não é um polígono regular, então eu não posso usar essa forma, porque ele não tem todos os ângulos iguais. Eu tenho lados iguais, mas eu não tenho os ângulos iguais. Então, como é que eu vou fazer? Eu parto de um lado aqui, e eu vou usar o meu círculo, né? Quando eu falo em mesmas distâncias, a primeira coisa que a gente pensa na construção geométrica é círculo, fala de raio, né? Então, eu vou fazer um círculo com o centro aqui e o raio até ali. Se eu pego um ponto qualquer nesse círculo, eu garanto que essa distância é igual. Se eu pego agora um círculo aqui, ó, que tem o mesmo raio, eu vou garantir que aquela distância é igual também. Mas o que eu vou usar primeiro? Eu vou usar que todo losango é um paralelogramo. Então, eu vou passar a paralela aqui para garantir que o meu losango vai fechar, tá? Se eu pegasse um ponto qualquer aqui, eu não conseguiria garantir que ele é um losango. Tá aqui, então, os 4 pontos do meu losango. Vou só fechar a forma. Tá aqui o nosso losango. Olha o que acontece quando eu deformo ele. Esse aqui não mexe, ó, tem que mexer esse aqui. Ele aumenta, tá vendo? Mas mantém a propriedade que eu construí, que é de ter todos os lados iguais entre si. Próxima forma para a gente falar aqui é o retângulo. Esse é um dos mais famosos, né? Começo com um segmento e eu tenho lados paralelos e ângulos iguais a 90 graus. Essa é a definição do retângulo. Então, eu vou fazer a reta perpendicular aqui
e aqui. Opa. Garantir, então, que esses ângulos são 90 graus. E eu vou fazer a reta paralela lá pelo outro lado. Então, tá aqui o nosso retângulo. Não preciso, vou só marcar aquele último ponto, mas eu nem precisava dele para mostrar que isso é um retângulo. Vou fechar, esconder as coisas aqui e vou fechar, então, o nosso retângulo. Marcar os ângulos dele aqui dentro para mostrar que são todos iguais a 90. Próxima forma, o penúltimo quadrilátero que a gente vai falar é o quadrado. O quadrado é como se fosse um retângulo, só que eu tenho todos os lados iguais. Nesse aqui eu vou fazer mais rápido, vou usar o polígono regular, vou só marcar 2 pontinhos e pedir para fazer um polígono regular de 4 lados, beleza? Já está ali o nosso quadrado. O último quadrilátero, então, que eu quero mostrar para vocês é o trapézio. O trapézio ele é mais estranho no sentido de que eu só preciso ter um segmento aqui e um segmento paralelo a ele no outro lado. É só isso que eu preciso para garantir que a minha figura é um trapézio. Porque agora eu vou marcar mais um ponto aqui e está fechado, então, o trapézio. Qualquer ponto que eu pegasse ali formaria um trapézio. Está aqui o nosso trapézio. Uma coisa que a gente nem sempre percebe é que se esse ângulo aqui for igual a 90 graus, vou tentar fazer 90 bem certinho, não sei se vai dar, 90, quase, perto o suficiente. Esse aqui é um trapézio retângulo, quando eu tenho um ângulo igual a 90 graus ali. Tá? Então, eu posso ter um trapézio até com um ângulo reto mesmo, continua valendo as propriedades do trapézio. Por último, então, a última forma que eu quero falar é uma que a gente já viu bastante, que é o círculo. Vou só desenhar um círculo aqui, então, usando a ferramenta círculo dado centro e um ponto fora dele, beleza? Eu garanto, então, que todas as distâncias do nosso círculo são iguais a essa aqui. Feito, então, esse aqui era o meu vídeo mostrando como fazer formas no GeoGebra. Eu vou agora copiar tudo isso e vou botar no PowerPoint da Geometria Plana e vou gravar essa aula também. Feito, até mais!